verdade, quem faz o estudo, ele já está resumindo o slide. O texto ele é bem maior, né? Mas aí ele colocaria no para dar mesmo o debate. O cara toma, se você diz assim, palavras mesmo, termos, ou pode palavras ou frases. Né? Pode ser, se você dizer assim, não, tem um parágrafo que tem um parágrafo bastante impactante. Bora aí, tem parágrafo. Né? Mas seria exatamente nós buscarmos a essência do texto. Né? Em um slide, né? Porque aí já limita, é um slide. É um slide para poder. Suficiente. E você colocando o tópico, você lembra o que é que você quer desenvolver. Sim, sim. Né? Gostei. Esse slide seria feito em conjunto, né? Esse slide seria feito pela dupla que ficou com tal autor. Ou trio, no caso. O trio, aí tem como for feita a distribuição. Então, várias duplas ou trios fariam os slides e mandariam para a dupla que está organizando ou responsável pela... Se fosse uma plataforma compartilhada, né? Aí todo mundo ficava recebendo 50 slides, né? Não é só 50 slides, não. São quantos slides que a gente tem? Quanto normalmente são 10? Quando eles fazem ali, são 10 grupos que dá mais ou menos isso, né? Uns 10 autores. Então daria uns 10 slides. Não é coisa não. Como são só tópicos, não precisa nem mandar o slide. Pode mandar um tópico. Pode ser também. A pessoa vai e cola. Pode ser. Manda pra mim, olha, seus tópicos são esses. Pronto, aí manda pelo Facebook. Então, o corpo do texto do e-mail já pode ser. Já copia e cola. Primeiro. E aí já faz, a dupla já faz o mesmo padrão de fonte e tal. Pode ser. Fica mais simples que pegar, copiar, né, o slide, colar o slide. Tudo mais. Para ficar com... E com relação ao tempo, né, eu vejo que tanto da dupla, né, selecionar bem os autores, né, se tiver muito autor, então seleciona, faz uma triagem. Outra coisa que pode otimizar também o tempo é a gente trabalhar a nossa escuta, né? A gente saber escutar e saber calar, né? Tem coisas que não precisa, né, perguntar, que não precisa se aprofundar. Vamos agora passar para a próxima discussão. Acho que cabe discernimento cada um. E quando um de nós não tivesse consenso, aí Virgínia... Olá, Virgínia! Agora não posso mais falar. E cada um... Ela chegou também, tá? Só para não falar. Agora não pode ver. Agora que pode ver. Tudo bom? E quando cada um não tiver o seu consenso, né, aí o coordenador pode, né, dar uma... Sutilmente? Outra coisa, a gente precisa exercitar a questão do não melindre, sabe? Eu acho que mandar o calar, eu gosto de falar, isso aí eu não nego, não ninguém. Mandar calar a boca, eu calo. Principalmente se for o mestre, né? Se for o mestre, aí cala a boca. Quanto escala, né? Quanto escala? Exato. Tinha outra coisa que tem que falar. Vocês viram que eu mandei minha opinião? Eu mandei minha opinião e divulguei aí, né? Que qualquer coisa vocês poderiam me... Só que o João tá aqui, vamos responder para o João. Foi, aí eu disse qualquer coisa que vocês falam. Eu já tinha me sentido contemplada. Então, please. Eu achava leve. Tá por fora. Eu só falo do computador. Eu também, é mais fácil para digitar. Caramba! Às vezes é um texto gigante e eu digito, porque o celular não sai tanto. Eita, chegou. Sim, diz, então. Então, gente, eu não sei em que ponto está a discussão, mas eu achei assim, eu achei que ele cortou um pouco mais a espontaneidade da gente fazer links com as coisas que a gente ajudou, com o material. Porém, em um ponto positivo, eu acho que tem essa questão da dinâmica da participação. Todo mundo ficou preocupado em dar tempo do outro participar. Então, isso também, em relação à solidariedade do espaço do outro, no momento do outro, foi legal.
Mas eu, particularmente, não acho que a gente aprende quando a gente tem uma tensão, né? E querendo não queira, a gente ficou um pouco mais tenso com relação se ia passar ou se não ia passar. Tudo certo. A gente estava falando sobre isso, realmente. Você sintetizou aqui, que faltou. E Paulo deu duas ideias. Dos quais? Maiara não vai mais Em participar. geral, todos aqui Maiara não vai Essa participar. foi a melhor ideia. Ela não vou participar hoje, não. A parte espiritual, não. Essa foi a ideia dele. Não, esse seria o Paulo que falou do problema. Bem, falou 3 minutos para a gente começar. Então, queria pedir para a Paula resumir o que a gente conversou aqui. Em 1 minuto e meio. A primeira Mas queria situação, Paulo os resumir. outros disseram as primeiras e a outra em Não, relação a questão é o seguinte, a gente verificou que é tenso, certo? A Larissa ficou aqui estressada e João lá. Eu fui a primeira que eu falei, Então, pra gente tentar, vai tentar contemplar todo mundo o seguinte, num estudo, um grupo de pessoas inicia, está na sequência, e os outros no final, e no outro estudo inverte. Porque aí já se sabe que aqueles últimos poderão não realmente contemplar. Né? Foi o que eu estava pensando em relação ao nosso colega, que nunca chegava ao matéria ao fim. A ela sempre era a última. Isso. E assim, botar em ordem alfabética, eu sei que eu sou essa, então eu estou lá embaixo, sempre eu estou lá. Eu tinha medo com Mas a ideia é essa. Inverteria. A outra questão que surgiu aqui foi o seguinte, a gente, quem lê a dupla responsável, ela não faria mais os slides da parte espiritual. Ela distribui os textos, aí não, tipo Maiara e Tyson, com Rigonati. Só porque fica na minha cabeça. Aí você lê e tal, e vocês preparam os tópicos que vocês querem falar Em um slide apenas. em um slide só. Quais são os tópicos, entendeu? Não. Aí manda isso para aquela dupla do técnico dali e já coloca assim na slide. Thaleson e fulano, e Maiara, certo? Aí você fica mais. Coxinha. Poxa, eu achei legal. Gostei. Desse jeito. Ah, eu tenho que entender. Então não vai ter mais o tempo, né? Hã? Não vai ter mais o tempo. Fica do bom senso de cada um, né? Agora, tem só uma outra questão Eu também. fiquei muito nervosa na reunião passada. Não, gente, imagina eu fazendo dupla com o Paulo. Aí já pedi, meu Deus, eu vou dizer que Paulo começa, eu falo fio, eu falo fio, como A gente estava justamente. Só uma outra questão, que eu não sei se as reuniões nossas, né, 1h30 é o bacana mesmo, 7h, 9 seria melhor ou não, isso é impraticável, não sei. Acho que ficaria cansativo. No dia a dia, para chegar de 7 aqui, sabe que é difícil, né? Por causa dos trânsitos da vida, essas coisas. Eu não preciso sair de casa, sabe? Seria. Veja se hoje eu cheguei pontualmente. Já Eu cheguei pontualmente, são 7h29 agora. Seria ótimo, 2 horas seria ótimo. Seria o ideal. Mas, como aqui fecha às 9 e nós. E a gente ainda estica um pouquinho, né? Mas Porque o Lendo são 2 horas, né, que a gente fala, né? o que vocês falaram sobre essa questão da atenção e tal, a gente comentou já Eu aqui. fiquei A gente impressionada. comentou já aqui e realmente não é o É no ideal. meu TCC, porque é assim. Tá bom. Não, assim, quando a gente tá na banca, são 15 minutos, né? Mas como a gente já discutiu, Aí, como assim, Brasil? como a gente já falou, desde 7 horas estamos falando, aí agora vamos ter que cortar. Foi mal, não, de boa. Porque são 7h30 já. muito bem, certo. E agora, vamos tocar a Cadê música sua mãe, né? que não é do nosso CD. Ô, Ismael, finaliza esse dia novo ou você vai botar ele contínuo? A transmissão. Eu comecei há pouco tempo. Gabi, eu nunca provei um. Eu fiquei sabendo que teve um Big Brother. Foi. Depois dos piores. Deixa aberto. Estamos começando. Só para dar uma plaquete aqui. Eu estou animado. O André não está saindo. Cadê ela? Achei colada. Não chega na sala, mas eu não me vendo. Nossa,
Eu já tava vindo aqui, eu tava Depois de estudar tanto tempo do lado de lá, né? Gente, todo mundo lembrado, né? Domingo lá em casa. Tudo Não, certo. não vai. Lá na minha casa, na minha humilde residência. Ô, mas, Você é de Fernanda? Eu também. rapaz, nessa encarnação, sou. Aí, 6 horas. Quem não souber, pede aí por isso, que a gente manda um mapinha. Chegar. Eu vou estar aqui na federação, se alguém quiser também. Se tá aqui, tá. Então, ó, Qual a música mesmo? Mas não vai ter aula, né, domingo? Não, vai ter a formação, né? Tem algo profetas. Hoje é sobre os falsos profetas. Médios. médiums. Médios está no CD. E não pode? Engraçado, né? Não baixa, não quando eu vi a música, não vou nenhum. Não vai ter um arranjo, não. Não acreditei. Ah, não vai. Não, ouça tocar o nosso arranjo. Guarda na sete chaves. Chega, travou aqui novo. Não esqueci a tradução. Tudo bem. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médios, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, sempre divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Que beleza. Sem seja. E aí, Larissa, cadê você? Cadê você?
alguém quer fazer isso? Eu posso fazer. Ó divino amigo Jesus, nesse momento, adotamos a tua presença amiga, fraterna e amorável. Guia-nos no estudo, pedimos também o auxílio dos espíritos benfeitores, nossos irmãos e guias. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje nós vamos estudar acautelai-vos dos falsos profetas em Mateus e Lucas, Mateus capítulo 7. João. Com nossos amigos João e Thales, não fez? Mas já vai chegar. É o papo lá, né? João não fez. Não veio. Você não aprende na primeira vez. Você só vai descobrir depois. Mas João tá atrasado, mas ainda vem, mas não vem. Ele ainda pegou aquele trânsito lá. Não, o trânsito ele não pegou não, meu filho. Ele foi levado. Eu peguei. Tá horrível. Por isso Vamos lá, que eu vamos sei. lá da tarde, né? Isso. Sério? Se você assim. Tempo! Só uma piadinha pra sobrar. Não, tem uma ideia, vamos lá. O que você achou desse? Gente, vamos ajudar ele. Vamos ajudar. João chegou. Aí. Olha aí. Vamos começar agora. Incrível, vamos começar. Chegou. O Senhor é Tudo conosco. pouco dá tempo das brincadeiras, naquele segundo, A gente tá tudo vai- apagado. Melhorou ou piorou a situação? Pelo amor de Deus. Hoje, não Mas na verdade não passava nem o ônibus naquele segundo. Tem que pegar e tá, só ir pra poder. A gente soube dessa questão, fique tranquilo. Ai. A gente tava dizendo, Thales, é com você. Você chegou. o Senhor não nos deixaria. Mas o que a gente fez? A prece, cantamos médiuns Tá escutando no meio. e pronto. Só o tema, que hoje é os falsos profetas, acautelai-vos. E esse trecho aí de Deuteronômio, que a gente não vai ler, não li ainda, mas muito interessante. Já dá A única recomendação é porque tem muito material acadêmico, sobretudo do Champlin, né? Então a gente fazer um esforço para deixar os comentários morais para quinta-feira. A gente antecipa esses comentários morais, né? Na próxima terça-feira. A gente antecipa alguns comentários morais, aí perde tempo para a parte acadêmica. Então o Champlin é muito detalhista e ele vai falar de tudo, com certeza. Então vamos segurar a parte espiritual para... É de que livro, hein, esse último? Está no PDF, mas colocou no Dropbox. É Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, né? Interpreta tudo, cara. Todos os versículos. todos os versículos. Ela é a única pessoa viva que está viva. Ele tá vivo? Não sei aonde. Não sabe onde. Talvez no Brasil, inclusive, ele é uma lenda. Quem o chama. Quem foi que descobriu essa criatura aí? Mas isso aí a gente conversa ainda. Então. Vamos otimizar o tempo. Então já leu, né? Pelo nome? Não, ainda não. Deuteronômio 3. Vamos marcar uma sequência, né? É, Bruno. Começa por André. Quando surgir em teu meio um profeta ou intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se esse sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza e ele te diz, vamos seguir outros deuses que não conheceste e servi-los, não ouças as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos. Porque é Yahvé, vosso Deus, que vos experimenta, para saber se de fato amais a Yahvé, vosso Deus, com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. É uma referência já, né, a essa questão da fidelidade, da preocupação com a fidelidade a Deus e a preocupação com a existência de profetas falsos, né? Profetas que traziam outras ideias para confundir a cabeça das pessoas. Quem ajuda muito nisso é a Bíblia de Jerusalém, né? Que ela coloca as passagens do Velho Testamento. Então, pelo menos eu até comecei a escutar isso, né? A gente não tem, assim, essa prática como método para todo mundo. Mas quando eu fico responsável pelo texto, eu sempre tenho a ideia de colocar algum versículo da Torá, dos 5 livros de Moisés, que tem a ver com o Novo Testamento, para mostrar aquela unidade, né, da revelação. Muito bom. Então, a Bíblia de Jerusalém deu alguns versículos, a gente achou isso mais interessante e colocamos aí. Jerusalém, inclusive, a gente não tem ainda, vamos procurar depois comprar. E é em PDF, é bom mesmo a gente ter, porque em PDF não tem esse. Não tem. É, rapaz, não tem. Boa noite. Boa
Vai participar com a gente hoje? Hã? Seria ótimo. O que está acontecendo hoje aqui? Aqui é uma reunião, certo? De estudo do Evangelho. Uma proposta. Novo Testamento. Novo Testamento. Pode entrar. Eu não sei se eu vou poder ficar, porque ela está aqui comigo. Eu ouvi o som, mas eu vi que o pessoal está cantando. Mas pode ser. Já ouviu falar no rap? Não. Pois pode explicar isso. Mas não saber qual posso pra cá. Tem exatamente duas cadeiras. Você dá um pouquinho. Quando ficar aqui, meio invadido assim. Bem, se eu puser a sua cara, eu tenho certeza que você nunca mais vai sair. Nem eu vi. Nossa, Mas só para situar, o NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e a gente, a cada semana, cada 15 dias, estuda uma perícope, né? São 2 reuniões. Então, uma parte de nós estamos em Mateus, quanto agora? Mateus capítulo 7. Isso já é o 3º ano de estudo, né? A gente vai na sequência, e aí estamos iniciando hoje uma que é a Cautelai-vos dos falsos profetas, o estudo dessa passagem. Vamos agora ler a poesia de Valdo Lima, que se intitula Dos Falsos Profetas. No mundo que esqueceu estradas retas e que não há lugar para o altruísmo, morada do mais vil oportunismo, não sempre que existir falsos profetas. E suas atitudes incorretas serão retrato vivo do egoísmo, porque de hipocrisia e de ateísmo, tais almas estarão sempre repletas. O bom profeta olha, vê e cala, e ouve do infinito a voz divina, porque virtudes de si mesmo exala. E qual estrela pura e peregrina, seus ditos vão além da voz que fala, por serem luz celeste que ilumina. Bem, quando eu li essa poesia, eu me ative mais à primeira estrofe, quando ele fala, no mundo onde não há lugar para o altruísmo, onde existe ainda a busca pelo oportunismo, né? Buscar vantagem em tudo. Por exemplo, eu estava fazendo concurso domingo, aí a gente voltando de avião, viu notícia que uma pessoa tentou burlar, usando um ponto eletrônico. Como desde sempre a gente vê esses casos na humanidade, como a gente ainda tenta tirar vantagem de tudo, né? Ser oportunista. E aí o Paulo traz uma poesia de uma maneira boa. Como se ninguém estivesse vendo, né? Nossa. Quer dizer, enquanto isso existir, ainda vão existir esses falsos profetas, porque a gente ainda tem essa conduta de querer enganar o outro, de querer se dar burlar, bem, se dar bem a qualquer custo. Eu acho que essas duas últimas estrofes, ela traz uma coisa que reforça o sentido de quando você acredita, você tem um germe da ação, né? Então, distingue aquele que apenas fala, aquele que quer iludir a partir das palavras, ludibriar a partir do... como se tivesse um campo de visão, um campo de... que pudesse instruir o caminho, orientar, né? Quem está olhando para mais alto. E para quem é realmente o verdadeiro profeta, no sentido de ter a experiência, ter a maturidade, né? Fazer esse caminho, achei bonito. O profeta é um revelador, né? É isso? É alguém que não, tudo bem, mas a questão é que, assim como em qualquer profissão, em qualquer ocupação que exista, você vai ter os bons e os maus profissionais, né? Exatamente por conta do egoísmo, do orgulho que a gente carrega, nas profecias, nos profetas também vai ser diferente. Especialmente quando a gente vai entrando no espiritismo e tal, que Kardec fala que o charlatanismo, se a gente tem entre nós, que dirá entre os espíritos encarnados e tal, é muito difícil você controlar isso. Mas a origem, é importante que ele coloque, a origem é exatamente o egoísmo.
Né? Muito bom. Então vamos ler a passagem de hoje. Que João seria? Primeiro que tem, Mateus ele escreve essa passagem das árvores, e ele vai repetir no capítulo 12, um pedacinho também falando de árvore e de fruto. Né? E aí a gente vai ver um pedaço hoje dessa passagem de Mateus, né, que é a nossa perícope, com um trechozinho de Lucas, então no capítulo 6. E aí quando a gente chegar em Mateus 12, vamos ver outro pedaço de Lucas, que um completa o outro. Tá? Teve que fazer um jogo ali para encaixar bem as duas partes, mas enfim, do jeito que tá bem compreensível. Então Mateus 7, falando? Não. 15 e 20. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestes e ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Aí a tradução do Haroldo, né, e a gente colocou em sublinhado as palavras que diferem, né, um pouco da tradução de Haroldo para agora da Bíblia de Jerusalém. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Então, Haroldo fala cautelai-vos, né? Jerusalém fala guardai-vos, que é um sentido muito próximo. Mas a gente acha mais interessante é quando Haroldo fala de deteriorada, né? Ele até coloca a nota na tradução dele. A árvore deteriorada. O Chaplin fala bem disso também. Tá bem? Eu posso ler. E aí... Fala justamente isso. A tradução que ele fez. Usando o termo perfeita e imperfeita, não mal ou bom. Sim, o Thaleson achou um livro lá numa sala do Decon, né? A gente pode até dar uma avaliada depois para esse aí, quem é o autor. O Neil Douglas Klotz, ele não segue a religião. É bem engraçada a história dele, mas atualmente ele é sufi. Aí ele, na hora que eu abri o livro, tem essa passagem. Eu não peguei ele fechado. Quando eu cheguei em casa, abri, e aí tem essa passagem das árvores. A tradução dele é laica, não tem religião nem nada. No momento em que Jesus disse essas palavras, se é que ele realmente as tenha dito, aí ele dá esse jogo aqui, porque ele pega Jesus como aramaico, como ser judeu, não o Messias e tudo mais. Usou uma língua do Oriente Médio, o aramaico. Em aramaico e em todas as línguas semíticas, a palavra bom significa principalmente perfeição, e a palavra mal é perfeição. Quando escutamos por um ouvido aramaico, aquelas palavras poderiam soar como: uma árvore perfeita produz frutos perfeitos, uma árvore imperfeita produz frutos imperfeitos. Isso faz um mundo de diferença. A árvore não é moralmente má, mas particularmente imperfeita. Essa não é a hora nem o lugar certo para ela produzir frutos. A citação dá um exemplo da natureza, em vez de impor um padrão externo de alguém que possa ter uma boa qualidade. A lição diz respeito ao tempo e ao lugar, ao ambiente e às circunstâncias, saúde e doença. É justamente que a árvore não é infinitamente imperfeita, infinitamente má. Ela está só no momento dela ali, na estação dela de não produzir. A gente depois olha direitinho, né? Eu achei interessante pesquisar sobre esse autor. Ele é bem, como o Thales falou, já é sufi, mas já fez pesquisas em várias áreas, é um PhD, enfim. O título é interessante, né? Evangelho segundo Jesus aramaico. Então vamos ver qual é a. Mas eu acho que vem. É parecido um pouco com essa ideia de deteriorada. O Chaplin vai falar disso também. Exatamente. Porque assim, nada é de todo mal. Não é? De volta falando a questão lá dos nazistas e tal, eles construíram nazistas assim, lá para o campo de consideração, eles beijavam suas esposas, eles eram amados e amavam e gostavam de pessoas, mas iam cometer as atrocidades, não é? Mas não é de todo mal. Agora sim, então só destacando as diferenças, você falou cautelai-vos,
essa questão dos abrolhos, por que são abrolhos e carnes? A gente vai ver. Aí Você vai fala, todas as palavrinhas que você viu, tem imagens, está gravando mais área, tem figurinha. Mais complexo. Então, pra frente? Bom, aí agora é Lucas, né? Então, cada expressão dessa vai ser minuciosamente explorada sobre Champlin, que é o cara, né? Lucas 6, 43, 44, né? Pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado, por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom. Mas cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam o cacho de uva da sassa, né? Isso, Haroldo. E de Jerusalém, não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, a árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sassas. Qual é a diferença que tem, basicamente, de Mateus para Lucas? É que Lucas inverte. Mateus fala de uva em relação a espinheiro e Lucas fala de figo em relação à sassa. Ele inverte as frutas e de onde é que viriam, né? Isso quem percebe é Champlin e outros autores também percebem isso. A diferença é basicamente essa. Ele não mantém o mesmo padrão. Se você voltar, ó, Mateus falou aí o quê? Ele falou, não se colhem figos dos espinheiros, né? Aí volta aí para Lucas falou isso. Volta para ver o que Mateus disse. Mateus fala, porventura colhem-se cachos de uva dos espinheiros, né? Eles invertem. Então é a curiosidade aí dos evangelhos, né? Que assim atestam que a gente não tem como saber exatamente como Jesus falou. Tem toda essa discussão do aramaico que ele falava, que era o que ele falava, que já é uma versão grega, né? Escrita anos depois. E aí, para a gente não ficar preso assim à letra, né? Buscar sempre o espírito da letra. Ficar brigando por palavras não é o mais importante. E aí ele levando uma outra questão, né? Será que Jesus usou essa questão só uma vez? Por exemplo? Isso, por favor. Foi um momento. Exatamente. Né? Nesse momento estavam todos os evangelistas, né, os apóstolos presentes. Lucas não estava nunca lá. Pois é, tem casos que. Lucas não estava nunca lá. Ele escreveu o que Paulo pediu para escrever. E Vindimo, tu vai trazer ou já vai dar? Mas assim, Lucas conversou muito com Maria, não foi? Ele saiu fazendo uma pesquisa, né? Ele fez uma pesquisa com várias pessoas. Ele não foi testemunha ocular, ele não estava lá vendo, né? Mas ele foi um pesquisador, um historiador. Vindimar que vem da vinha, né? Nesse sentido. Mas pode falar. Acho que Vindimar a gente não falou não, Vindimar. É só isso mesmo, vem da vinha. É porque não é um verbo muito comum. Não. Mas é que a uva vai da vinha, né? É isso tipo isso. Da agricultura. Ciências agrárias. É verdade. Ah, show. Então, bom. Tô vendo no dia certo. Já pode falar de abrolho aí, cara. E agora é o vídeo, né? Agora vamos para o vídeo do Henrique Vitz, né? Explicando ao Breno. Aqui no NEP a gente procura Breno. No primeiro dia de reunião é estudar a parte que a gente chama de acadêmica, né? Tem os dicionários, tem comentários bíblicos. E teólogos protestantes também. Haroldo, né, deu uma lista de pessoas assim bem sérias. E o vídeo que a gente vai ver agora é de um pastor protestante, Henrique Vitz, que também é um estudioso. Então, assim, a gente busca aprender com quem estuda, né? Sem estar preso a autoridades, assim, já, como se diz, batizadas dentro do espiritismo. Então, a gente está aberto a pessoas que seriamente estudam o evangelho em contexto histórico, social. Então, tirando a parte teológica deles, né, as interpretações de cada igreja, a gente pega o aspecto mesmo acadêmico. Ó, dia do Lucas ali, questão 64. A gente vai ver. Tá lá essa questão também. Pronto, Reginha, já lhe mandei o link, a gente vai começar a ver aqui. Você pode começar.
Eu lembrei muito do quadro que, infelizmente, a gente vive no Brasil hoje, né? Uma certa corrente cristã, igrejas vão crescendo, a gente vê pessoas que se encaixam nesse perfil, como disse o Kivitz, né? Criando dependência emocional, dependência relacional, criando culpa nas pessoas, medo e ganância, sobretudo, né? Vendo em Jesus aquele salvador em termos de prosperidade material. E como ele disse no final, a gente também tem que se cuidar para a gente não ser falso profeta muitas vezes com as outras pessoas, né? Então esses 2 pontos aí da fala do Kivitz me tocaram bastante. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Diego. Interessante que aconteceu uma coisa mais ou menos assim no banco. Tinha uma mulher que ela estava meio que proferindo, né, professando a fé dela lá na sala de espera do banco. E aí eu esperei um pouco para escutar. Não, tudo bem, vamos esperar pacientemente e ver o que é que ela está falando, né? Mas ela tinha, assim, de certa forma, um discurso de ódio que eu até fiquei assim meio horrorizado, sabe? Assim, de discriminação contra outras religiões e tal, né? E muito do discurso dela era baseado justamente nessa questão do inferno, né? Do medo, né? Então, é interessante como a gente observa como o medo, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, por esses falsos profetas. Né? Mas, ao mesmo tempo, nos lembrando que os falsos profetas também podem estar dentro do próprio espiritismo. Né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Nós mesmos podemos nos tornar falsos profetas a partir do momento em que a gente não se instrui, né? A partir do momento... falar uma coisa. Teixeira, Raul Teixeira falou, né, sobre o que não é espiritismo. Os nomes que chamam, né, kardecista, mesa branca e tal. E a questão também dos falsos profetas, que os livros que estão sendo lançados. É complexo porque tem alguns livros, Ramatiz, vocês conhecem? Ele é um espírito de candomblé, né? De Umbanda. Agora, aí a gente, porque pelo que eu li dele né? Ele fala até que vai ser a religião do terceiro milênio e tal. Nivaldo disse que conheceu ele, que a Ramatiz era válido, só que ele, como espírito, também trouxe muita coisa pessoal dele. Então, a gente vai analisar autores particulares, a gente vai fugir. Não, mas porque foi minha dúvida em relação à questão do profeta, né? Porque tem coisas que se parecem. Eu gostei quando eu li o livro, só fazendo. Eu senti. De Ramatiz? Sim, gostei muito. Eu também já li um livro de Ramatiz. É uma leitura legal também. E existem outras leituras espiritualistas também, que são legais de ler, mas a gente precisa ler com cuidado, né? E não, a gente vai ver bem aqui como construir esse senso crítico. Agora, eu acho até que nessa questão do falso profeta, pegando mesmo nós do espiritismo, que aí nós temos a questão da mediunidade, hoje médium, antes profeta, acabou de cantar, aqui que a coisa está pegando mesmo. Né? Porque a gente tem uma certa ainda idolatria. Exemplo, nós vamos ter um evento agora domingo, segunda-feira aqui na Federação. Vai ter psicografia também. Mas assim, pelo que eu já li a do Newton, que é o rapaz de Fortaleza, é um cara muito sereno. Eu ouvi uma entrevista dele no YouTube, sabe? Um cara muito assim, doutrinário, sem afetação, sem estrelismo, sabe? Acho muito bacana. O problema está com muitos de nós aqui, em fazer um espetáculo, como se isso não fosse uma coisa natural. A gente se comporta. Eu até acho que as pessoas de fora, que não fazem parte do movimento, elas podem até ficar de uma forma até ansiosas, mas a gente, sabe? É natural. É natural ou não é natural? Chico já faz. Então, essa é uma questão que, e assim, tem muita reunião mediúnica, tem muita coisa aí que a gente, como ser frágil, os espíritos manipulam a gente assim, facilmente. Né? Quer dizer, vem pra gente muito essa mensagem. Tanto quando. Agora eu acho que vai além disso também. Tem o fato de essa questão religiosa e a preocupação em saber se você está seguindo a legítimo ou não. Mas mais além também, uma análise nossa, se a gente está sendo conduzido ou conduzindo uma outra pessoa. Às vezes a gente domina ou está em dominação em relação a outra pessoa e vive nessa
nessa relação de profeta, de mestre e de discípulo, quase que de uma forma dominante, né? Um segue bem do outro. Mais ou menos isso. Eu acho que vai também nesse ponto, uma reflexão pessoal, além disso. Por exemplo, a gente tem Raul, Haroldo, nós nos palestrantes que são referência. Mas a gente precisa ter cautela, né? Quer dizer, a gente não pode assinar embaixo tudo que de novo fala. Né? Tudo que ela fala. O próprio Haroldo fala isso. Né? O próprio Emmanuel falou isso com a Chico. Presta atenção, se eu desviar, você me abandona e fica Kardec. Então, eu acho que essa postura é madura, sabe? Eu acho que ele precisa estar muito sentado nisso aí. Não é à toa que a gente segue um método, né? Que a gente, de certa forma, segue a forma como o Haroldo estuda, mas não necessariamente tudo que a gente está vendo é fundamentado no que o Haroldo fala. Né? Até para não personalizar, né? Ficar dentro das... Também a gente utiliza muito o método de Kardec também, né? O controle universal. Controle universal. Agora, só voltando para a fala do pastor, eu acho interessante ver, quando a gente sabe que ele é um pastor, a força das palavras que ele fala, né? Para também o contexto que ele vive. Óbvio que a gente precisa se observar, enquanto movimento espírita, a gente sabe que existe, né, um movimento evangélico que, nesse ponto, extremamente doente nesse ponto, ao mesmo tempo que existem pessoas como ele também, sérias. Né? Sim. Universal. Fica uma mensagem bastante forte. Só nessa parte de falsos profetas do Espiritismo, a gente vai ver na outra terça-feira a mensagem do Espírito Erástico, né? Sobre os falsos profetas, a gente pode esmiuçar mais a questão da mediunidade. O Joana também fala muito disso. Ele se trai e ele mescla, né, a mensagem do Espírito com os problemas pessoais dele. É uma análise bem psicológica de Joana. Mas eu tenho que conversar com vocês, viu? Sobre a questão de tempo, a gente discutir mais. A primeira pessoa que a Bíblia chama de profeta foi Abraão. Mas a profecia do Antigo Testamento deu sua forma normativa na vida e na pessoa de Moisés, que precisava constituir padrão de comparação para todos os profetas futuros. A iniciativa da chamada de alguém para o ofício profeta depende de Deus. E é somente o profeta falso que ousa alagar esse ofício. Duas descrições gerais aparecem diretamente usadas pelo Espírito. Descreve o que, conceito sobre eles não tiveram sua semelhança. Outro título geral era servos dele, Deus ou meu. Passando do geral para o particular. Há três vocábulos hebraicos usados acerca do profeta: nave, vamos dizer. O primeiro também é traduzido como profeta. O segundo, que quanto à forma, é o participo ativo de traduzido. O terceiro, infelizmente, não precisamos de termos português diferente do distinto do Douglas, né? A gente resgate na palavra, então a palavra hebraica navi, que é profeta, e o que está lá em cima, né, o profetes em grego, a etimologia da palavra é aquele que fala eloquentemente de forma inspirada. O pro é aquele que o inglês fala, o que fala adiante. Ele fala inspirado, inspirado. Então esse seria o profeta grego da palavra. Agora, você pode estar falando inspirado, isso é uma fala falsa. Mas a característica do profeta para a palavra dele, como a palavra, é aquele que fala eloquentemente. E não também fala, mas se fosse uma coisa realmente tomada ao. A gente pode dizer que, assim, ele é falso, na verdade, ele não é falso profeta, mas em verdade ele não seria profeta. Ele não falaria inspirado por Deus, que seria Deus, né? Exatamente, como está o texto aqui, né? O profeta verdadeiro é aquele que é, como ele fala, escolhido por Deus, né? Depende de Deus esse ofício de profeta. Mas assim, etimologicamente, qualquer pessoa que falasse dessa forma, no grego seria profetas. É aquele que fala eloquentemente. Entendeu? Se vai ser verdadeiro ou falso,
em relação à religião, né, a inspiração de Deus no contexto hebraico, né, que é a palavra grega, mas se refere a um contexto hebraico. Aí tem o verdadeiro ou o falso. Etimologicamente é assim, qualquer pessoa que fala... Certo. É interessante que o Douglas, né, ele sempre busca como referência, tudo vai sempre ser o Antigo Testamento, o Novo Testamento ele vai olhar como referência, né? E aí ele está dizendo que o profeta falso, geralmente ele se arroga, né, de ser um profeta, né? Ou seja, ele está dizendo, olha, eu sou um profeta. Enquanto é que os verdadeiros, geralmente é uma coisa que acontece espontaneamente. E eles muitas vezes nem se veem com possibilidade, não aceitam título, não, exatamente. E depois é que as pessoas vêm e caracterizam ele, reconhecem ele. Porque veio pelos frutos. E aquela coisa do rei, né? Que Kardec fala que às vezes um rei instituído, a dinastia dele acaba, mas um rei que surge naturalmente, como Jesus surgiu, e como um rei dos artistas, sim, o rei do... Verdade. O rei da arte, né? Os poetas, eles se mantêm, né? Como profeta. Então é isso, é um resgate aí das palavras em hebraico, ele fala no finalzinho, né? Interessante quando ele diz aí que a segunda palavra em hebraico, proé, seria o vidente, né? Então essa ideia de que o profeta é aquele que vê, até a relação com o futuro, né? Tem também essa particularidade. Olho, olhar, então a gente vai ver símbolo do... Exatamente. E essa palavra, a terceira palavra que não tem tradução em português. Pois é, o Douglas disse que não tem tradução. Nossa dificuldade. A gente fala profeta, mas como é que era hebraico, né? Seria alguma outra característica, como por exemplo, vidente, né? O que seria esse outro? Pelo menos não tem nada. Agora você pode ver nisso aí, João, não sei se relacionando a questão da mediunidade, né? Os tipos de mediunidade. Você falou do profeta, da questão de falar, né, de psicofonia. Seria isso. Para a gente, a interpretação espírita seria. Esse José, de repente, fosse um outro tipo de mediunidade. Pode ser. É uma especulação que a gente pode fazer no contexto nosso. Eles podem discutir. Está aí o Douglas, né? Vamos seguindo. Assim, é muito grande. O Douglas fala muito sobre profetas, né? Ele fala, ele tentou sintetizar a figura de Moisés como sendo a figura central, como ele disse aí. E Moisés é tido como um modelo de o profeta, na verdade, para os judeus, né? Vem outros depois, né? Vem o Isaías, vem o Jeremias, vem o Ezequiel. Abraão, ele é o patriarca, mas Moisés é o profeta. O modelo de profeta é Moisés. Vamos lá, Douglas fala mais coisas. Mayara? Tá conseguindo? Tô. Meu Deus do céu. Fecha o zoinho, vai. Para. Certas características... Não fez não, pai. Certas características externas de uma espécie em geral têm sido alegadas como sinais distintivos do verdadeiro daquilo que é falso. Tem sido asseverado que a êxtase profética era o sinal do profeta falso. Esse êxtase era aparentemente espontâneo, ou podia ser induzido notavelmente com o auxílio da música e da dança ritual. Outra maneira sugerida para identificar o profeta falso era seu profissionalismo. Seriam os servos pagos de algum rei ou personagem semelhante e, portanto, era no seu próprio interesse que diziam coisas que agradavam aos senhores. Jeremias não podia encontrar quaisquer testes externos dos profetas. Não há aqui qualquer alegação de êxtase ou profissionalismo, nem encontra ele a essência do falso profeta como algo que consistisse da aquisição de seus oráculos por meio de sonhos. Em outras palavras, não há teste baseado sobre a técnica profética. Isso é o que Jeremias alega. O profeta falso é homem de vida imoral e não coloca qualquer barreira que impeça a imoralidade em outros, enquanto o profeta autêntico procura conter a maré do pecado, conclamando o povo à santidade. É interessante, quando ele fala da dança ritual e do êxtase, vão ter alguns autores que defendem, olha, se alguém profetizar no êxtase, né, ou depois de música entrar no transe, então é falso. Aí eles vão dizer, não, mas tem profetas verdadeiros que tiveram vidas morais corretas que tinham êxtase. Então a simples técnica do êxtase ou da dança não vai dizer se ela é falsa ou verdadeira, entendeu? Tem os contra-exemplos. E aí Jeremias, né, percebeu que a gente, hoje o Espiritismo segue. Aí...
que essas técnicas não seriam assim os critérios decisivos para dizer o que é falso e verdadeiro, mas o aspecto moral. É isso que vai decidir. Jeremias, já séculos antes de Jesus, percebe isso. Jeremias é tão importante como um dos maiores profetas de Israel que Kardec coloca Jeremias no Evangelho segundo o Espiritismo. Jeremias e os falsos profetas. Ele coloca um texto de Jeremias lá. Né? Então Jeremias já estava nessa ideia, né, de moralidade. O que vai diferenciar é a moralidade. Se ele, como ele diz, incita as pessoas ao pecado, à vida imoral, ou se ele vai clamar as pessoas para a vida correta e justa. Né? É isso que diferencia o verdadeiro do falso. Se ele dança, se dança, isso a gente nem serve nem errado, né? É uma técnica só. Não é a forma. Não é a forma. Jeremias conseguiu perceber o que vai ter esse alinhamento das revelações, né? E tem outra coisa também, né, em cima de Jeremias. Entre os profetas, ele era mais rígido com relação à moral, com relação ao sentido de quem se serve, né? Para que se serve. Tem várias passagens que trazem exatamente esse poder de troca e que ele ensina que não pode ser daquela forma, que ele condena a nação ao pecado por só ver o imediatismo, né? Enquanto estás nesse pecado, só vê o que tem daqui e perde aquilo que é dos céus, né? E tanto, acho que até um paralelo com o que Paulo tinha falado antes, mas de repente se a palavra tiver relação com o tipo de mediunidade. Acho difícil porque ele era um dos que tinha as visões dele através dos sonhos, né? Jeremias sonho, é verdade. E aí isso, para a época, era tido como o cara que tinha visão, vislumbrava. Mesmo que fosse através dos sonhos, tinha com Deus, ou era avisado por Deus, ou tinha, mas era no momento do sono. Então isso nunca se tornou público. Claro que tem algumas passagens que ele dormia, enquanto ia de uma cidade para outra, mas que não tinha testemunhos a partir do encontro, era um princípio que estava nele, e que era reconhecido a partir da verdade do que ele trazia. Mas não como um fenômeno que alguém vê ele, de repente, num transe, que a ponto daquilo ali ser algo de cunho popular, uma palavra de cunho popular, para se distinguir os tipos de mediunidade. Eu acho que... Legal. Pode falar. Pronto, eu encontrei o que é o significado de Rosé. Aí, realmente é uma coisa que é difícil de você descrever em português. Mas, o Roé, que é o primeiro, né, significa ver ou perceber, geralmente para quem revela os segredos ou que tem visões. É o primeiro. Aí o Rosé, que é o segundo, o terceiro, que termina com H. Também significa ver ou perceber. Só que também é utilizado como referência para músicos. Mas também é utilizado para descrever os conselheiros os conselheiros do rei. Entendeu? Então é uma coisa assim, bem assim, difícil de descrever em português. Que pode ser aplicado à pessoa que é música, né? De repente uma pessoa inspirada, né? E uma figura daqueles oráculos que viviam com Deus. Eu dos oráculos também. Porque até mesmo em alguns filmes que tem Moisés aí, que Moisés interpreta o sonho, né? Do rei, do faraó, né? José que interpreta. José. E aí, em alguns filmes, inclusive, tem a figura de alguns auxiliares que já tinham, que o faraó já tinha, que faziam esse trabalho. É como se fosse uma função dentro do... Vamos fazer aí, a outra tela. Porque o conselheiro ele pode ter inspiração e falar, não precisa ser eloquente, ele dá aquele conselho sutil, né? Ele escuta e... Verdade. Inspirado. Eu diria, assim, que o que mais se aproximaria seria um inspirado, né? Porque o inspirado pode ser aplicado tanto ao músico como ao cara que está aconselhando. Essa questão aí dos próprios interesses, né? Que diziam coisas que agradavam aos senhores. Eu lembro de uma pessoa... Não se dizia médium e tal, enfim, então o Jô Soares. E ela parece que falava coisas que você teria sido no ensino superior. Sim, eu vi isso. Né? Que ele escrevia até em cartório. Não, é uma mulher, mas o que eu achei interessante é o seguinte, foi ela dizer para o Jô Soares, né, que ele teria sido, enfim, que é uma coisa... Falando coisa que é agradável. Foi o mendigo da esquina, não foi ele. Não, esse não teria mudar. Então, essa questão acho que é interessante. Você
vir falar as coisas só para agradar o outro, enfim. Né? Massagear a Tem quantas rainhas eu conheço que fizeram? Não, porque foi uma rainha da outra encarnação. Todo mundo foi um grande rei. Agora é muito fácil. Alguém fala, mas vamos palestrando que fala isso brincando. E é muito rei. É muita aparência, né? Muita aparência. Mas só voltando aqui para Jeremias, pensei em uma comparação agora. Que ele falou assim, que o que faz o profeta não é a técnica. Isso. Né? É justamente a conduta. Que tem tudo a ver com a passagem, né? Por isso até que o Douglas comentou. Quando a gente, por exemplo, eu quero ser juiz, eu faço um concurso que avalia a minha condição técnica, né? Meu conhecimento. Agora, como é que faz para ser profeta? Não tem nada a ver com isso. É justamente o que os enemistas... muitos tentam analisar o profeta pela técnica que ele faz, como é que ele usa, como é que ele tem trânsito, né, nesse período, de que modo ele recebia aquela mensagem. Mas e aí, qual é o conteúdo da mensagem e do próprio ser humano por trás do profeta? Né? É como se hoje bastasse assim, não, para ser médium, para o pessoal que não entende bem espiritismo, basta você colocar a mão aqui e começar a escrever rápido, isso é médium. Né? Tem gente que acha isso, é técnica, fecha o olho, bota a mão como Chico e começa a escrever. Tem gente que não bota, tem gente que bota mais em cima, mais embaixo. Qual a diferença? Então, realmente, a técnica em si não diz nada, né? De verdade e falsidade. Vamos lá. Vê se tem alguém que comentou alguma coisa. Né? Sim, o cara chegou, né? Isso, som tá com problema. No retorno, não sei o que é. Agora melhorou, gente? Caiu o drone, né? Infelizmente. Ah, foi. O drone. Agora tá ok. Vou deixar sem drone, né? Pra não atrapalhar. Bom, e tem na sequência tem uma imagem que a gente achou, lá no site dizia que é uma representação de Isaías, né? Também foi um dos grandes profetas do Velho Testamento, que fala do Messias sofredor, né? Especial. Então Isaías é citado, como nós cristãos, como sendo aquele que já falava do Messias em caráter sofredor, que daria a vida por todos, como cordeiro, né? Então daí a representação de Isaías, né? E falando, né? Um profeta como aquele que está falando, inspirado. Isaías foi uns 700 anos 700 anos antes de Cristo. É. Sobre Jeremias tem um filme muito bonito, naqueles filmes bíblicos, de capinha verde, né? Tem Jeremias, José. É muito bonito esse filme de Jeremias. Aí mostra ele lá no templo, ele não queria matar os animais, ele já tinha um lado moral bem avançado, e ele de repente se inspira e começa a falar. E ele era bem tímido, de uma forma bem assim, vigorosa, e o pai se impressiona com ele, mostrando que ele estava realmente inspirado. Né? Então Jeremias, esse filme é muito bonito. Vamos seguir. Agora vem a ovelhinha, Probaton. Está lá no texto grego de Mateus, né? Probaton. Grego, Aristóteles. Fala aí, gente, ovelha. Ovelha. A ovelha é um animal limpo e domesticado. E já é conhecido do homem desde a mais remota antiguidade. A espécie comum na Palestina possuía cauda larguíssima e repleta de gordura valiosa. Num total de 5 quilos ou mais. Só a cauda. Só a cauda. Desde o oitavo dia de vida era apropriada para diversas espécies de sacrifício, Levíticos, bem como para alimento, Deuteronômio. A lã ou couro proviam vestuário. O animal era costumeiramente considerado como dócil e responsivo para a afeição. A despeito de serem inofensivas, as ovelhas sofrem de uma falta tal de iniciativa que isso é equivalente à fraqueza, pelo que, tal como muitos seres humanos, se perdiam ou desviavam facilmente. É aquela história da ovelha perdida, né, que o pastor sempre vai atrás. Os profetas falsos são sem o auxílio do pastor. A ovelha é uma criatura impotente. Os profetas falsos são descritos como lobos que se vestem de peles de ovelhas, visto que a ovelha é símbolo da inocência. A ovelha é aquela coisa, né, que o cabrito saltitante, né? Eles fazem essas comparações, né? Aquela mulher... Não, é a gazela saltitante. É a gazela saltitante.
Eu falei isso na palestra da carta, né? O elogio que eles faziam às esposas, às namoradas, como a gazela saltitante, né? Você vai escrever uma poesia falando que ela é estrela, fala da gazela que Vai ela falar hoje, você vai fazer uma gazela saltitante. Mas aí tem a parte mesmo da ovelha como animal, né? A descrição como é que era lá para os judeus. Era muito útil, né? Muitas coisas eram. Isso. E aí no final o símbolo dela é de inocência, né? Ingenuidade até. E aí era facilmente conduzida por seres mal intencionados, né? Precisava sempre de um pastor para não deixar ela se perder sozinha. Então é a ideia do símbolo da ingenuidade, a ovelha. E aí tem uma imagem. Diferente do modo que se vira sozinho, né? Eu acho lindo. É engraçado, porque a ovelha é o único animal que é morto. Animal, esqueci, gado. Engraçado, cara. Que é morto com pancada. Assim, deveria ser morto com pancada. Porque ele tá na filinha lá, aí vê que o outro morreu, mas ela continua ainda ali. Tá nem lá. Como é? Ele não tem a percepção que ele vai morrer também. Porque o boi, ele já sabe é que vai se morrer. adaptado, assim. Ele, se visse ali, ele ia correr. Mas a ovelha continua indo, mas com a pancada. Aí sai Ele é só sangue. para você ligado à Ai, ingenuidade. sempre nossa. Falta de iniciativa, né? Ah, morre lá. Se o Tina todinho, né? Eu já fui uma bateria. E eles ficam na fila de correr com a gente compete. E vai matando uma martelada e os que estão atrás eles ficam pulando, né? Exato. A ovelha realmente ela Então, a Deixa que ovelha, era obrigado. a ovelha é bem Veterinário, né? É ciências agrárias. Ciências agrárias. Vamos seguir. Mistério, tudo superior. Vamos seguir. Obrigada, viu? Foi muito lindo. Interessante que ele é um parente da cabra, só que a cabra é muito mais Quando só independente, né? que eles falam isso, quando a gente vê aquelas descrições de André Luiz, a respeito do abatedor, né? Que ele fala. Sim. Mas é aquilo mesmo. Quem tá lá, É isso que eu ia eu não quero. Bom, vamos ver a outra figura que é o lobo, né? Tem. manda. Claro, Lobo. O lobo. Aí, o lobo a gente conhece a licantropia, né? Que André Luiz fala, que é quando o pet se transforma em um animal, uma espécie de cachorro lobo, né? Então vem do grego likos, aí. Ela vem do Mateus usa. É bom a gente saber disso porque a gente faz conexões, né? De palavras, é muito interessante. Então, Inclusive no filme que a gente pode assistir domingo, sabe? Então, Tem vamos uma lá. passagem. Tem lobo. É o filme de Lala, Lobo. se não for com Lala indicou, não vai ser. Tem a mãe fala, né? Levar o lobo. Já que você falou, Até os tempos do Novo Testamento era bastante comum para ser uma ameaça à segurança do gado miúdo, se não até mesmo para as vidas humanas. Perigo de ataque potencial pelos lobos é subentendido na maioria das passagens que o mencionam, mas deve ser observado que, de fato, o lobo só é mencionado metaforicamente pelas escrituras inteiras. O lobo da Palestina era semelhante, ainda que um pouco menor, do que o lobo da Europa Central e do Norte. A palavra hebraica poderia ser traduzida como chacal. A gente colocou uma figura de um lobo e do chacal, né? Pra gente mais ou menos. Só que é mais próximo da hiena, né? Do coiote. Ou então aquele cachorro do mato, né? Eles falam raposa, A gente cachorro viu, do né? mato. Dos É como cães se que não fosse um é coiote. são cães. Não é lobo que tem hoje em dia. E aí o Celestino fala do que Vitz falou, né? Lê, Paulo. Questão do O lobo, àquela época, simbolizava os filhos da loba, que era Roma, cujo exército e polícia estavam presentes em toda parte, e principalmente nas ruas de Jerusalém. Ai, que Vitz falou. as origens de Roma, né? Isso. Roma teria sido. De ré. Enfim, a origem a originalidade de Roma é que uma lobo cuidou de dois filhos. Lemos que seriam os primeiros. Teriam ido. Você é bem forte. Tem uma historinha. Vamos lá, né? Agora sim, quando o Celestino fala isso, né, a gente vai ver no Champlin, e até o próprio contexto de Jesus, quando ele fala lobo, não está falando só dos romanos, né? A gente não deve entender isso, também é os romanos, mas não é só romano que está sendo colocado aqui. Até porque Jesus nunca atacou o povo especificamente. É universal a mensagem dele. Ele falava de fariseu que era hebreu, quanto como romano. Todo mundo. Ele atacava não o povo, mas a conduta. É a conduta, exatamente. Vamos seguindo. Então tem aí o lobo à esquerda e o chacal à direita, para a gente mais ou menos. Quer dizer, não era mais esse chacal do que
que esse lobo mais... lobo Porque fala que é menor do que o europeu, né? E a gente tem que ver que é uma região desértica, né? Você não vai ter um lobo daquele, né? Pelugem desse Um pelo tamanho. assim tão bonito. E agora vem a parte da a gente colocou as comparações. A gente fala de uva e de espinho, a gente botou junto, né? Até para sintetizar mais, e depois os abrolhos com os figos, certo? Então começa aí com um paralelo, pelo menos em Marcos, em Mateus, né? Uva e os espinhos. Quem é que vai ler? Uva, Larissa? Uva, está filé. Está filé. Está filé. Ia ser uma coisa mais naturalmente que em uma terra e em um clima particularmente próprios para o cultivo da videira, encontramos o vinho com frequência associado ao grão de cereal e juntos representam um suprimento pleno e adequado de alimentos, bem como simbolizam os excelentes dons da vida. Espinheiro. Ácanta. Em geral, os espinheiros expressavam o conceito. Os espinhos. Os espinhos expressavam o conceito de esterilidade ou labor expressivo. Algumas das referências bíblicas aos espinhos dizem respeito à sarça da Palestina e ao olmo. O espinheiro de Josias pode ser uma espécie do astrágalo, da acácia ou da zizânia. E a sarça... Vai ter tradução de valor. É botânica aí. Vai ter figurinha. Vai ter figurinha. Pelo mundo você vê animado. Achei que tem muita coisa mesmo. Já achei. A caça é mais conhecida da gente. Tem figurinha, tem figurinha. Só para comentar sobre o texto em si, como falou aí da questão da uva e do grão de cereal, né? Que faziam o pão e o vinho, que eram necessários para a subsistência, né? Eram alimentos básicos para a cultura da época, né? Então a uva como algo significante aí. Ela simboliza os excelentes dons da vida. A capa do livro dos Espíritos tem uva. É a parreira, né? Espinheiro, por outro lado, é o que é estéril, que ataca, que tira a fertilidade da uva ou da planta. E sarça, batos, moita de espinhos. Tem a aparência de uma árvore seca, com uns 4 metros de altura, vestida de folhas Isso. Forma de 2 penas e adornada de flores brancas. Cresce na África, na península do Sinai e nas praias de Mar Morto. Que é a região de Israel ali, né? Sinai e Mar Morto. Então tem, em cima tá a uva, né? Embaixo tem essa, como ele falou, como é, meu Deus, bipinaladas, né? Essa figura da esquerda da Cássia. Que aí você dá vendo que cada raminho dela parece uma peninha, né? Então a ideia é essa. Do lado direito tem aí a sarça. Tem aí a sarça do lado aí. É uns espinhos bem grandes, tá vendo os espinhos ali? Ó? Cada ponto daquela aí é um espinho. Deus, quando falou com Moisés, foi por ela. Exatamente, a sarça ardente, é isso mesmo. Que é muito comum naquela região. Era ela ainda pegando fogo. Brinca, é só isso. Uma espécie de veneno, a gente vai ver isso na crucificação. A ideia é mais essa ideia é Deus, né? Sim, é o título do... Desculpa, André. Não. O título do vídeo de René é veneno, né? Veneno. Por quê? Entra na passagem de que forma? Não, ele diz que é veneno, que os profetas falam, envenenam as pessoas. Entendi, então vamos passar para não ficar muito nesse assunto. Eu queria fazer um pedido. Poderia repetir a passagem que fala das uvas e da feira, a relação? Só para... O texto no Evangelho, como está? Na perica. Tem aí eu sinto essa necessidade também de ficar... Diz assim, porventura, colhem-se cachos de uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos, né? Figos e abrolhos vão ser a próxima dupla que vai aparecer. Então Jesus pergunta se é possível a gente colher
de um espinheiro daquele que não tem nada, não. Aquilo ali cheio de espinho ali, só pra a gente ter a imagem. Aquela coisa belíssima ali, aquele pedaço ali cheio de espinho. A uva não pode vir daqueles espinhos, ela tem Tudo é que de vir Deus, viu? da videira. Mas geralmente são ninhos de beija-flor, né? Árvores que tem um espinho. Pode montar. Com certeza mesmo. Às vezes eu sinto, como se for, eu sinto presença de um espírito, ele passando um espinho em mim. Será que tem alguma coisa a ver? Isso me vem na cabeça. Parece uma maldade, sabe? Passando em outras pessoas. Não é carinho. Não vou dizer que é maldade, não. Faz carinho. Já senti. Será que umas pontadas aqui. E aí dá para perceber que é um pedaço de uma roseira, por exemplo, tem espinho mesmo, sabe? E ele roça às vezes a minha perna. Aí eu fico pensando, o que será? Na carinha. Eu só não vou na pista, né? Sei não, amigo. Eu queria saber. Um tratamento espiritual. Esse cara é a parte mediúnica da gente, você né? Aqui a gente Cada caso é um caso. Vamos à próxima dupla aí, os abróios e os figos, né? Super. Sim, eu falei. Essa voz de Google. Figo. Quem quiser ler Sigion. Não, Sigion. Que aí, curiosidade, esse Sigion vai dar origem a Sicômoro, que é onde Zaqueu subiu. Sim! Então, a árvore que Zaqueu subiu é a figueira. Que legal! Agora faz tudo sentido. Mas éramos a vida, né? O Sigion é onde Zaqueu subiu para ver Jesus. Então. 6 metros. Vamos lá. O figo parece ter aparecido desde tempos bem recuados na Palestina, tal como a vinha e a oliveira, com as quais é associado nas promessas de Deus sobre prosperidade e as advertências proféticas. A figura era frequentemente, como eu falei, a figueira era frequentemente plantada juntamente com a vinha, pelo que seus ramos e a folhagem da videira. Sentar-se cada qual debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, símbolo de bem-estar e prosperidade perpétua. Uma outra fruta aí que tem uma grande importância para eles, né? Jesus não escolheu frutas quaisquer, não. Foram as mais relevantes para eles. Eles eram plantados junto porque a vinha iria, de repente, estender os ramos por cima da árvore ou não? É só eu não sei, essa parte aí. Normalmente, se a videira ela sobe cresce por cima da figueira, vai abafar, ela assim, não vai prosperar. Você tá vendo isso? A providência de Deus. Precisava de alguém que fez isso aqui. Mas, aí nesse caso, a videira não poderia ser tida como um parasita. Isso, um parasita. Não, porque ela não depende, o parasita, ele suga a seiva da planta para sobreviver. Sim. Às vezes ele não tem nem raízes no solo. Ele realmente emite suas raízes dentro da outra planta e suga a seiva da outra planta, matando completamente. Né? Algumas plantas, por exemplo, as orquídeas, elas não são parasitas. Mas são pragas. Não são. São epífitas. Elas são epífitas, justamente. Elas se fixam. As epífitas, elas são plantas que elas se fixam em uma árvore, mas elas não absorvem a seiva, não parasitam elas. No caso das orquídeas, elas pegam a poeira do ar e a umidade do ar, da chuva, para sobreviver. O material em decomposição em cima da casca, mas ela não parasita a flor, entendeu? Então, algumas plantas trepadeiras, no caso da videira, ela não é parasita e nem é epífita, ela é só trepadeira. Ela usa as gavinhas para se agarrar, né, para se sustentar e poder... Mas tem suas raízes. Tem suas raízes no solo. Ela não fixa suas raízes no solo. Show. Então vamos lá ver o Davis, né? Virginia. O figo. Virginia, o figo. O figo tem uma construção muito fora do comum, de modo que os botânicos dão-lhe nome especial e lugar distinto entre as outras frutas. As flores, muito minúsculas, quase como essa letra, desabrocham dentro de uma cavidade, onde se gera o fruto.
A árvore cresce espontaneamente nas florestas do sul da Europa e no norte da África. É natural da Palestina, onde se encontra nas fendas das rochas e dos muros, sem deixar de ser cultivada em larga escala. Deuteronômio 8. Aí o Davis, né? O outro dicionário que traz mais algumas ideias. A gente só vai ter as imagens quando fechar o abrolho, certo? Tá, tô esperando. As duas imagens. Vai ter o figozinho lá no fruto, na figueira e tal. Vamos lá, abrolho. Antônio. Abrolho. Muitas e diferentes são as opiniões dos botânicos a respeito da identidade dos cardos e abrolhos mencionados nas escrituras. Por causa do fato que mais de 20 vocábulos diversos são empregados para descrever plantas espinhosas. Só a Bíblia de Jerusalém chama cardos, né? E a Haroldo chama abrolhos. Sim. É isso. Então, mas a palavra grega é essa. Mas plantas espinhosas. Então, o que está lá em grego é aquela palavrinha, trígolos. Aí, o que seria isso? Há uma diversidade, né? A gente vai ver aqui na sequência. Sim, mas o fato é que elas são espinhosas. Sim, com certeza, são espinhosas. É assim. E o champignon significa usualmente um tipo de erva daninha que produzia abrolhos. Esse tipo de planta apresenta grande variedade de formas, pois algumas variedades dão flores que não são muito diferentes das flores da figueira. A despeito da semelhança das flores de ambas as plantas, os homens não procuram figos nas plantas baixas, arbustos, e que produzem abrolhos. Tais plantas eram numerosas na Palestina. O Champlin fala que é uma semelhança, né? Entre as flores aí da figueira e do abrolho, né? Então, para a gente não se confundir pela aparência, né? Porque flor é aparência, não deu fruto ainda. Então a flor está ali chamando você, mas o fruto não é E aí vem a figurinha, ó, como ela vai passar. Tem a figurinha do figo, ali em cima à esquerda, né? Nunca tinha visto um, velho. Nunca comi. Gente, nem come açúcar dos bancários. Do outro lado tem os espinhos ali, o da direita em cima é o trígonos, né? E é interessante que a gente vê isso, infelizmente, como os assaltantes. Os assaltantes assaltam e eles deixam aqueles grampos para os carros passarem. Então, antigamente era uma arma que o pessoal fazia em Roma, naquelas regiões, ou de madeira ou de ferro, com esse formato aí, ó. Como fosse 3 ou 4 pontas, né? Sim. Você bota no chão, o carro passa. Então é uma arma, como diz ali a Wikipédia. Achei na Wikipédia, mas deve ser confiável. Uma arma espinhosa de 4 pontas, né? Isso é um fruto? É o trígolo. É o espinho, né? E desse lado é o cardo. Na internet eu achei isso. E também tem a flor ali amarela, mas não dá fruto, né? No caso, o fruto dele é o espinho. Ele não dá fruto. O fruto é o que sai da planta, é o espinho. Não é comestível. Não. O abrolho é. Qual é o desse? Não, o abrolho é esse aqui, é o cardo, né? E esse de cima, não quer? É o trígolo, né? Não é figo, não. Não, de cima pra cá. Aqui, só fica claro, aqui é figo. Bom, é o seguinte, assim, se ele tem flor, ele dá fruto. Certo. Pode ser que em determinado clima, uma planta dá flor, mas não chega a frutificar. Certo. Nesse caso, um espinho ele não é o fruto. Uma folha. Certo. Um espinho ele é uma folha modificada. Já perdi as aulas. Uma adaptação para a proteção da planta. Só para... Gazia, essa ótima. Eu também. As pessoas deve ser providencial aqui. Realmente eram as plantas aí. É porque todas as plantas que têm flores são vegetais completos, são faneróganos. Entendeu? Então essas plantas elas são vegetais. Se der flor, tem que dar fruto. Dá fruto. Pode ser que em determinada condição climática. Certo. Não chega, mas o natural é que ela. Mas o ciclo natural dela é formando flor, é que forma flor. Espinho, a gente se pergunta, o que é espinho, né? Também estamos perguntando. É uma folha modificada para Folha proteção. modificada. Eu vou até não conhecer. É providencial, velho. Providencial. E rapidinho, e aqueles aculhos? O arculho é diferente do espinho, porque o espinho está inserido no caule. O arculho ele se destaca facilmente. O da roseira, por exemplo. A roseira não tem espinho, tem arculho. Entendeu? Então, quando você faz assim que ele se destaca, é um arculho. Eu lembrava desse. Aquilo é um arculho, não é um espinho? É. Não me pergunta na cara. Mas o arculho não é uma folha.
Não, o arculho não é um espinho. Não é espinho, então não é uma Não é folha folha modificada. modificada. Não faz parte do cálculo. Formação. Tem outra origem. É outra. Verdade botánica, legal. Gente, adorei. Fantástico. Por isso que ela tem folha. A roseira tem folhas. Tem, mas tem plantas que tem espinho e folha. A laranjeira, a limoeira, por O exemplo. pé do limão. Tem espinho e tem folha. E agora, árvore e fruto. Eu pesquisei nos dicionários, né? Mas aí eles falam assim, a árvore já vai direto para a videira, figueira. Ele não fala da árvore sozinha, né? Mas eu achei em Celestino uma coisa interessante sobre o judaísmo, né? O simbolismo da árvore. Aí a gente colocou Celestino dessa vez. Então a árvore, dendron, não sei se é assim, e fruto, carpós. A gente lembra do dendro do Prêmio da série, os dendritos. Tinha aquela formazinha assim, como se fossem os galinhos, né? Então vem do grego dendro. E carpo, carpos, pericarpo, coisas, não sei se tem a ver. Tem. Porque justamente essa definição endocarpo, pericarpo, ele parte do carpo que é o fruto. Vamos chamar do Toda vez que tiver fruta, alguma coisa, a gente tem que ser pelo legal. Tu quer fazer uma palestra? Não, a gente assistiu, esqueci um livro, a gente assistiu. Gente, isso é problema que tá tudo ligado. Eu ouvi a som, eu vi andando. Aquela coisa não. A voz de Deus chama. Então, vamos lá. Tanto a árvore como os frutos possuem um papel importante no judaísmo. A árvore do conhecimento no Jardim do Éden, bem como a árvore das vidas, iniciam os símbolos aqui utilizados por Jesus. Os frutos são seus produtos que servem para levantar o significado da sua mensagem. As árvores frutíferas eram consideradas imundas por 3 anos após o seu plantio. A produção do 4º ano pertencia a Deus. Somente do 5º ano em diante, seus frutos podiam ser livremente consumidos pela população em geral. Isto impedia a colheita prematura e também a destruição das árvores, além de relembrar aos israelitas que Deus é a origem de todos os frutos e benefícios colhidos pelo homem. Já mais um exemplo de um costume judaico que não faz sentido para a gente a priori, mas depois a gente vai ver que tem um porquê. Né? Quer dizer, eles deixavam de tirar os frutos daquela, consumir os frutos daquele ano. Agora, isso em termos práticos, tem alguma você realmente colher os frutos do primeiro, do segundo, terceiro tal, isso poderia deixar estéril ou não? Tem alguma questão prática? Daquilo que ele fala aí, ele diz assim, impedir a colheita prematura e também a destruição das árvores. Isso. Né? Essa colheita realmente, do primeiro, segundo, terceiro ano tal, isso pode fazer com que a árvore não perdure tanto tempo? Olha, a colheita em si não, mas o manuseio, vamos dizer assim, descuidado, quebrar galhos, certo? Isso pode prejudicar o desenvolvimento da planta. Quer dizer, ela ainda estava ainda na sua infância, considerando que a agricultura naquela época não tinha, vamos dizer, as técnicas adequadas que existem hoje. Sabe-se lá como é que fazia a colheita, se era muito. Tem que existir novas árvores ao redor, né? Porque se você deixa entregue, eu acredito que o fruto cai, se for sementeira pode ser. Aquele material ele se decompõe, ele conserva o solo. Vai servir como adubo de adubo para a própria planta. Tudo mais, ela vai se fortalecendo, ela sofre menos, vamos dizer, menos assédio, menos danos, certo? Porque ela é menos manuseada do que o inicial. É importante a gente realmente saber que as técnicas de agricultura hoje mudaram muito sofisticada no tempo hoje. Quer dizer, era muito mais delicado. Isso tem uma relação muito interessante com as questões que a gente acaba, por exemplo, a pesca de lagosta em épocas impróprias, né? Quer dizer, nós, com nossos imediatismos, a gente acaba destruindo a natureza, não enxergando como eles já enxergavam, no sentido na verdade, quando a gente vê na parte hoje da ecologia humana, a gente observa, isso é interessante,
a relação do homem com a natureza, né? O livro de Levítico, ele coloca muito a questão das impurezas da natureza. A visão sobre a natureza entre o puro e o impuro, né? Que também a gente vai ver na questão dos insetos, né? Dos alimentos animais que podiam ser consumidos ou não. Que muitos desses alimentos eram tidos como impuros e como impuros. Indiretamente, mesmo que não tivessem consciência, isso acabava beneficiando a saúde deles. Né? Porque alguns desses animais que eram tidos de maneira mística ou religiosa como impuros, alguns eram prejudiciais à saúde. Né? Então, o homem, antigamente, ele preservava a natureza por uma relação de medo, de respeito, com uma relação mística, religiosa. No nosso folclore popular, a caipora, né, que pune os caçadores que abusam na sua caça, né, ou algum tipo de maldição ou de pecado que leva o ser humano a temer e respeitar. Então, uma relação de admiração, de respeito à natureza. Pachamama, a divindade sul-americana que leva os povos andinos a fazer oferendas para a terra, que é a mãe terra, Gaia, né, o Deméter. Então, todas essas figuras criavam uma relação muito mística, de respeito, de medo até, de admiração e de intercâmbio com a natureza. Quando isso é rompido pelo sistema de consumo, né, e que se destrói toda essa relação mítica com a natureza, o homem perde o freio com relação a essas coisas. Aí ele passa a ter uma relação simplesmente utilitária e exploradora com a natureza. Isso só vai ressurgir com outro patamar de consciência, que é esse que a gente trabalha aqui. Aí, mas é muito Bom, a última palavra é o fogo, né? Que ele fala do fogo no final. Então é o último termo que a gente vai ver do fogo. Que é de pira, né? A pira olímpica, né? Pira. Piromania, exatamente. Pirotécnico, né? Vou pedir para Viviana. Você pode ler? Fogo, pir. O fogo era normalmente usado para propósito como cozinhar, para prover calor e para refinar metais, mas também para destruir coisas, tais como ídolos, postes ídolos, carros e cidades, e além dos culpados em 2 casos de pecado sexual. Levítico 24, 21, 9. Também desempenhava papel importante na adoração do tabernáculo e do templo, onde os altares do incenso e das ofertas queimadas exigiam a presença do sangue do fogo. Sotaque espanhol, né? Quando o William apresentou, ela não saiu falando nada, cara. Rapaz, ela agora está corrigindo meu português. Bom, então aí o dicionário Douglas, né? Fechando a questão do fogo, ele fala aí da... Fogo é outra coisa muito presente, né, nesses simbolismos. E é algo que, enquanto, para nós, enquanto raça humana, foi muito importante, né, a descoberta, enfim. E dentro da cultura judaica assume um significado espiritual também todo próprio, né? De despertar, de revelação. Enfim, tem muitos... Eu fico imaginando o que mais a época você tinha de instrumento, né, que pudesse alterar as coisas, modificar, derreter, por exemplo, você fazer um armamento, ou cozinhar, enfim. Não tinha, né? Não, eu não sei, a importância, né, assim, do fogo pela utilidade mesmo. Transformar as coisas. Isso é um instrumento, né, uma forma de você transformar. Também de prover calor, né? 10 segundos, tá? Também de prover calor. Bom, a gente tem mais 5 minutos, né? E tem 7 slides, né? O Champlin vai dar um caldo aí bom. Vamos andando até onde a gente puder, né? E o que faltar a gente complementa na próxima terça, né? Vamos começar agora os comentários pontuais, né? Das passagens aí do Mateus, né? Comentários bíblicos, a gente chama. Já as interpretações bíblicas. Não era bom ler o 7:15 pra gente... Pega o livro, mas não é o Fernando É, tá voltando eu acho mais. Não, com que certeza, pra com certeza. A gente lembrar. não ficar solto. Procurei, já. Acautelar. A gente tem esse Haroldo no computador, tem? Não tem. Só irmã ele Só tem. irmã Quero ver o. Ela ganhou um tablet de eu tinha. Então vamos lá. Mateus 7,15,
Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então é esse versículo, né? Fala das ovelhas e dos lobos. André? Embora. Embora a maioria dos judeus instruídos não acreditasse que a tradição profética do Antigo Testamento tivesse continuado, acreditava, porém, que falsos profetas ainda continuavam agindo. Flávio José menciona muitos deles no primeiro século. O contraste entre o lobo mau e a ovelha ou o cordeiro inofensivo era proverbial. Então Jesus não inventa isso, né? Já é uma coisa comum comparar, contrastar, na verdade, a ovelha com o lobo. Esse fato da tradição profética do Antigo Testamento. É importante ter noção de que do Antigo Testamento para o Novo Testamento tem um lapso temporal grande. Né? Então, existia uma tradição profética no Antigo Testamento que se perdeu, né? 400 anos por aí. 300 a 400 anos. 300 a 400 anos. Quer dizer, existia uma tradição profética que se perdeu, né? Como eu disse no início. E acreditavam os judeus que não existiam mais profetas aos moldes daqueles do Antigo Testamento. Elias, no caso, seria o último profeta? No último livro, Elias é bem antigo. Não, eu digo assim, ele do lapso. Qual tem esse lapso? Se você for ver, o último livro é de Malaquias, né? Do Antigo Porque é Testamento. difícil saber cronologicamente. O livro é Malaquias que está lá, né? Se você pegar do início do Antigo Testamento até o início do Novo, aí vai um intervalo de mais de 1000 anos. Não, no início. Ele fala assim no final, qual seria o último? Qual seria o último grande profeta? O último grande profeta que teve e que veio surgir. João Batista, né? Depois. Isso. O último que está lá é Que Malaquias. seria tipo, Mas a ordem que está lá, ela não é uma ordem cronológica. Às vezes não é. Os comentadores, às vezes não, realmente não é. Os comentadores, eles destacam. Então eles devem ter algum marco temporal, depois a gente vai pesquisar. Gente, vamos seguir. As interrogações em torno dos falsos profetas são: as autoridades religiosas dos judeus, como os fariseus. 2. Os impostores, como os Judas da Galileia. 3. Os profetas falsos da época cristã. 4. O ensinamento de Deus é geral e, por isso, inclui todas essas ideias. Qualquer indivíduo que mostre e ensine coisas que façam outros entrarem no caminho espaçoso. Aí Mas o link não é só o anterior, Roma, né? Não é só Roma. Uma porta larga, né? O caminho. Eu podia se encaixar nessa condição. Tem a última passagem que a gente estudou foi quando a porta estreita está lá. Né? Quer dizer, já faz uma relação também. No caminho espaçoso. Vê se tem alguém que às vezes vai ter apresentação cheia. Né? É verdade. Eu gosto de você, Diogo. Porque está sem a... Vocês continuam aí, eu vou ver se eu restauro ali. Eu não gosto de ver vocês. 4 minutos. É verdade. Não, mas o restauro lá é realmente muito ruim. A internet só vendo esses slides. E até depois que você assiste também, só tem a telinha lá do Natasha. Você não sabe como é. Outro slide. Agora 16 é o quê? Por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhem-se cachos de uvas os espinheiros, ou figos dos abrolhos? Essa passagem da uva, do espinho, né? Vai, gordo. Assim como o trigo e a cevada, a uva e o figo constavam da relação das frutas mais apreciadas e mais amplamente consumidas na terra. Espinhos e cardos não tinham serventia alguma, e ainda causavam problemas aos segadores, ceifeiros, como o Antigo Testamento menciona com frequência. Tem uma música de maneira que fala de cegar com essa. Na verdade, você tem a utilidade dele para coisas más, né? No caso que você falou aí de arma, né? João? Utilizando a defesa. Não tinha não só utilidade para ele, mas ainda era usado para uma coisa que... Não, você nem precisa ir muito longe, vá no sertão. Vá trabalhar um dia lá em algum trabalho da A geografia do nosso Nordeste parece muito com aquela região, né? É isso que eu ia comentar, porque essas plantas, principalmente as plantas espinhosas, são características assim, do clima árido. Né? E lá o que predomina que alterna entre um período quente, né? E um período frio, mas sempre seco. Olha,
Só ajeitar uma Eu pensei que ia falar quente, quanto mais quente ainda. Até bem mais frios que os nossos. Principalmente as regiões desérticas. Às vezes você tem uma variação climática de temperatura brusca entre o dia e a noite. E essa formação de espinhos, que eu disse que era também das folhas, também é uma estratégia da planta para conservar a água. Sim. Né? Modificada para esse clima. E eu acho que Jesus ele se apropria desses símbolos porque eram as plantas comuns que tinham esse significado simbólico, que era o uso que era feito delas naquela época. As que eram úteis no contexto e as que eram tidas como ervas daninhas, ou como inúteis, ou como agressivas, dentro daquele contexto. Pois é, você sai, por exemplo, ou para pegar um gado, sair com o gado de uma roça para outra. Como eu fui lá só para fazer uma cerca com meu pai. Né? Aí meu trabalho era arrancar o estômago de Jurema que estava no meio do caminho. Meu amigo, é tenso, porque a raiz, meu amigo. Não. Mas você sai com a perna toda cortada, meu amigo, depois de um dia de roça. Mas você tá mais malhado agora. Lembra, Chaplin. Chaplin. Frutos têm recebido 3 interpretações principais, a saber, os ensinos dos profetas falsos, as obras dos profetas falsos e a combinação dos ensinos das obras. Talvez Jesus quisesse indicar com as palavras espinheiros e abrolhos, o caráter desagradável dos falsos profetas, além do fato de que os frutos produzidos por eles não têm utilidade. Frutos, né? Mas é um fruto deteriorado, né? Mal, ruim, defeito. Pode passar os slides aí, galera. Nossa, tinha dizer. Os dois são frutos, né? Mas a natureza do fruto. São 9, a gente termina aqui? Não, 9 e 2 já. Vamos fechar, né? Acho que a gente não tem a disciplina de horário, eu acho melhor. E a gente continua semana que vem. E a gente se compromete a começar mesmo. 7h30, né? Tem que começar às 7h30 mesmo. Hoje a gente começou, 7h30. Começou, mas eu não. Falta todos os slides. Eu que cheguei agora. Vai terminar, falta, né? Felizmente não deu para estabelecer a câmera de novo. Faltam 5 para terminar essa parte bíblica. Vai na correria. Não, vale a pena. Eu ia sugerir começar 15 minutos mais cedo, assim. Próxima terça? É. O grupo pode chegar às 7 horas, agora a gente tem que ver, né? O grupo geral, que para sentar no horário de 7h30, tem gente que não pode chegar às 7h15. A gente conversa isso. Ou fazer esse negócio. 8 horas. Brenda e Viviane estão convidados para a próxima reunião, viu? Obrigado. Eu não sei como vai ser a nossa comunidade depois que acabar a greve da universidade. Mas já está montado. Porque eu trabalho lá, né? Aí eu trabalho no interior. Eu estou mais aqui nesses tempos por conta da greve. Então a gente vai acabar só sendo para a greve quanto ano. Vai ser uma Teve a assembleia segunda-feira, que é legal. A gente vai estar de greve por pelo menos mais 15 minutos. 15 dias. 15 dias. Vamos fechar. Mas eu adorei. Uma feliz coincidência. E as segundas reuniões são sempre os comentários espirituais. Vai começar porque a gente terminou. É sempre Kardec e os autores espirituais. É a moral daquilo. A primeira é o contexto histórico, né? É a ambientação com os termos bíblicos e a segunda é a parte espiritual. Aqui é a junção das 3 revelações, né, que é você, né? Os acadêmicos pegam o Antigo Testamento e tal, e a gente depois traz a terceira revelação para Vai cantar música? Vamos lá. Desculpas, Carol, porque eu não consegui ligar a câmera. Não. Músicas que falam de plantas. Isso é semente. Em busca da direção, a expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos braços,
uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Que assim seja. Quer fazer prece ainda? Não faça uma coisa. Pode fazer. Não faça não. Depois dessa prece, eu vou fazer outra prece. Só para agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por esse momento de hoje, de estudo e de comunhão entre amigos, em torno dos teus ensinamentos, das tuas palavras, do teu exemplo, que possamos buscar nas nossas vidas, refletir esses teus ensinamentos em nossa conduta, na nossa família, em nossos meios de ação. Que esteja conosco, Senhor, nos guiando a todos nós esse estudo maravilhoso. Que assim seja. Boa noite, meu povo da internet. Um abraço. Fica um abraço por aí, geralmente no final. Levantar, eu vou. Obrigado. Obrigado. Um abraço coletivo, gente. Boa semana para todo mundo. Cada vez maior. Não é terça, Não, até terça não, até domingo, gente. Eu gostava mais. Você vai decidir, mas eu sugeri que Já tá decidido. Eu gostava. Boa semana. Imagine, quem tiver a possibilidade, assista a Casa dos Suspeitos. É porque o trailer tem muito forte. Acho que eu pesado esse nome. É não. Mas o vídeo, assim, eu gosto de fazer noite com isso. Eu assisti tudo. Aí eu tava